Olá, meu nome é Érica e este é Um Conto Social, podcast realizado para a conclusão da disciplina de Epistemologia em Ciências Sociais. Olá, aqui é Antônia Tátila, sou graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Podcast sobre o fim avaliativo para a disciplina de Epistemologia das Ciências Sociais, que está sob a orientação da professora doutora Marcele Silva. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. O meu país. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir e violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Na música O Que Se Cala, da cantora e compositora brasileira Elza Soares, que faleceu neste ano, 2022, em 20 de janeiro, em seus versos já são situadas da posição na qual ela fala, ou seja, o local de fala dela, como mulher, negra, brasileira, e já a reivindicação da fala e que essa fala seja ouvida. Então trazemos aqui o que alguns autores nos apresentam sobre o modo como o conhecimento é produzido e transmitido, para que pensemos sobre a tal da neutralidade científica, e vamos perceber que há muito para ser debatido sobre essa temática e como pensar o lugar de fala para entender como se dá a construção de um discurso.
Bell Hooks, autora, professora, teórica feminista, artista e ativista antirracista estadunidense, que faleceu no ano passado, 2021, em 15 de dezembro, autora de importantes escritos como Não Serei Eu Mulher, As Mulheres Negras e o Feminismo, também Tudo sobre o Amor, também Anseio, Raça, Gênero e Políticas Culturais. Ela traz à tona, ela coloca o poder das histórias e da experiência pessoal na construção do saber e na prática da pedagogia engajada. Todavia, aí pode ficar a dúvida. Então devemos construir uma sala de aula onde todos apenas contam histórias, em um exibicionismo sem fim, ou em uma enrolação sem conteúdo? Entretanto, não é isso que Hooks quer. Ela quer a possibilidade de elaborar esse momento junto à leitura obrigatória, e de modo a produzir cura e comunhão. Então, nesse sentido, acho que de início podemos contar uma história que mostre quem somos, como a Elza já nos mostrou quem é na canção aqui apresentada, O Que Se Cala. As histórias constroem elos comunitários. Como a autora nigeriana Chimamanda Adichie fala sobre o poder das histórias em sua obra O Perigo de uma História Única, que as histórias importam e elas podem for usadas para espoliar e caluniar, assim como podem ser usadas para empoderar e humanizar, além de poder despedaçar a dignidade do povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Tem um artigo que discute o texto da Linda Alcoff, O Problema de Falar por Outras Pessoas, uma das principais referências para a discussão sobre o conceito de lugar de fala, e em um trecho é falado que somos coletivamente capturadas em uma teia intrincada e delicada, na qual cada ação que eu tomo, discursiva ou não, desencadeia, interrompe ou mantém a atenção em muitas vertentes da teia em que outras pessoas também se movem. Quando falo por mim, estou construindo o eu possível, uma maneira de estar no mundo, e estou oferecendo isso, quer eu pretenda ou não, para as outras ou outros, como uma maneira possível de ser. Quando falo por mim, estou participando da criação e produção de discursos através dos quais meus próprios e outros seres são constituídos. Vivemos em uma sociedade que estamos interligados. O que eu faço interfere na vida do outro, positivamente ou negativamente. Aí cabe o poder do discurso, a depender da posição social, o poder de contar a história. A questão do lugar de fala, do lugar social, que a escritora brasileira Djamila Ribeiro também traz à tona. Qual é o nosso lugar na estrutura social? Qual é o meu lugar na estrutura social? Tenho uma responsabilidade ética ao falar? Desconstruímos os nossos saberes conservadores ou alimentamos eles a fim de que ocorra a manutenção de lugares de conforto e privilégios? É algo a se refletir. Podemos nos situar socialmente? Que histórias podemos trazer para ilustrar o nosso lugar de fala? 1000 nações moldaram minha cara. Então, o que nós queremos propor aqui, e que foi demonstrado durante todo o semestre, no decorrer das aulas, é que a forma de produção científica, ela não é impessoal, ela não acontece sem que as marcas do sujeito sejam colocadas dentro do processo criativo. Não podemos esquecer que somos atravessados por diferentes realidades. E por mais que a gente tente tirar esse eu, descorporificar, como fala a Donna Haraway, a produção científica, ela não é descorporificada. Nós só estamos tentando tirar a responsabilidade do que estamos falando. Então eu retomo aqui o que Donna Haraway nos mostra. O pensar o lugar de onde você está falando quando se produz um conhecimento. E esse olhar como não orgânico, constituído a partir de uma forma tecnológica, sofrendo influência da tecnologia. A ideia de que a produção de conhecimento é uma prótese que dá sentido à vivência. Então, mobilizando o olhar nesse sentido, a objetividade ela é descorporificada, porque tenta separar o sujeito do objeto, produzindo um distanciamento entre pesquisador e pesquisado. Então, o que todas as autoras aqui trazidas nos alertam é que a forma como a ciência foi produzida não é neutra, tampouco única. Temos os clássicos, mas também temos outros que ficaram pelo caminho.
Então, o que sugere a análise interseccional é que consideremos diferentes categorias de análise para entender o fenômeno social. A exemplo, partindo da minha realidade como mulher negra, mãe, periférica, logo sou cruzada por diversas categorias analíticas. Então, como posso entender a minha posição na sociedade sem entender as condições que me fizeram ocupar este espaço hoje? Ou, como a autora do texto de interseccionalidade coloca, como as autoras colocam, as relações de poder utilizam categorias de gênero ou raça, por exemplo, para criar canais para o sucesso ou a marginalização, incentivar, treinar ou coagir as pessoas a seguir os caminhos prescritos. Então, como eu poderia explicar algo sobre mim ou produzir algo científico sem considerar o machismo, o racismo? Como posso pensar que o que eu venho a produzir vai ser neutro, se o conhecimento que me chega não é? Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala.